Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 7 de janeiro e eu quero começar hoje convidando vocês a assistir um canal no YouTube chamado Vivendo e Ensinando. É o canal do meu amigo Bispo Tom. Eu estou indicando não porque ele é meu amigo, mas porque o conteúdo que ele postou aqui é muito bom, o resumo aqui do Vem Segue que ele fez. Ele postou 2 vídeos já essa semana. Eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o link, tá bom? Do primeiro vídeo dele, do Vem Segue aqui dessa semana. Então vocês podem ir lá, conferir, se gostar, se inscreve no canal dele. Bom, o Vem Segue dessa semana que nós estamos estudando é Joseph Smith História, do versículo 1 ao versículo 26. E hoje, na designação que eu vou compartilhar com vocês, eu quero começar com uma história. Bom, existia numa escola uma classe, a qual formaram uma classe ali dos alunos mais inteligentes, tá bom? Então, eles pegavam os alunos que tinham nota máxima, que não erravam nenhuma questão ali, né? Que eram os melhores alunos e formaram uma super classe ali, né? E toda a escola, né, desejava entrar nessa classe ali, porque sabia que era uma classe muito prestigiada, né? Então, um dia, aqueles alunos, aquela sala especificamente, elas decidiram fazer um teste com um aluno comum de outra sala. Bom, então o que eles fizeram, né? O professor ele foi até uma outra sala comum da escola ali e falou o nome de um aluno na qual estava sendo convidado a assistir aula naquele dia junto com os alunos ali daquela classe, né, superior ali. Então o aluno foi, se sentou lá no fundo e ele se sentiu muito bem, falou, nossa, eu fui convidado para estar aqui hoje, né, é um privilégio. E a primeira aula do professor ali, o professor ele pegou e desenhou um círculo na lousa, um círculo bem grande ali, e aí ele perguntou para o primeiro aluno da fileira da frente ali, né, o que é isso que eu desenhei aqui, né? E aquele primeiro aluno disse, isto é um quadrado. Quando ele disse isso, aquele aluno lá atrás ele começou a rir, né? Só que só ele estava rindo, os outros alunos começaram a olhar para ele porque ele estava rindo e ele não entendeu porque isso, ele falou, essa é a sala aqui dos mais inteligentes, né? O professor desenha ali um círculo e o primeiro aluno já fala que é um quadrado, o que é isso? Né? E aí o professor respondeu por aquele aluno, não, você está certo, isso realmente é um quadrado. Né? E aí ele perguntou para o segundo aluno, e o segundo aluno respondeu, bom, esse desenho que você acabou de fazer é um quadrado. E aí aquele rapaz não estava acreditando naquela cena e falou, não pode ser. Eu tô vendo ali um círculo, aquilo é um círculo, e como tá falando que é um quadrado? E assim o professor foi perguntando a cada um dos alunos e todos eles foram respondendo ali que era um quadrado, até chegar na vez do rapaz. Né? E quando perguntou especificamente, você, o que é aquilo que eu desenhei lá na lousa? E ele falou, é um quadrado, né? Ele acabou indo pela influência das outras pessoas e disse que era um quadrado também. Então, o teste era para ver, né, se aquele aluno ele se desviaria daquilo que ele sabia já, que ele já conhecia, né, que era uma verdade, que era um círculo, se ele iria pela influência de outras pessoas falar que era um quadrado também. E ele acabou caindo naquela influência, né, por temor ali de todo mundo pensar, não, só eu que sou burro aqui, não, então eu vou falar também que é um quadrado, né? E aí ele foi na onda dos outros ali e disse que era um quadrado também. Então essa era a experiência. Por que eu estou compartilhando isso, né? Porque a verdade, ela é independente. Independente se as outras pessoas acreditassem que aquilo era um quadrado, aquele rapaz ele tinha que se manter firme naquele conhecimento verdadeiro que ele tinha dentro dele, que aquilo era um círculo. Então ele deveria realmente falar, não, isso é um círculo, independente se as pessoas iam rir dele ou não. Né? Mas ele acabou sendo influenciado ali e não foi o que aconteceu, ele se desviou daquilo que ele conhecia, o que era verdade. Aqui em Doutrina e Convênio, na seção 93, o versículo 24 diz um pouquinho sobre o que é uma verdade, diz assim, ó, a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Então a verdade é um conhecimento, tá bom? E aquele rapaz tinha o conhecimento que aquilo era um círculo
né? E acabou, por influência das pessoas, dizendo que era um quadrado. Por que eu estou ensinando isso, né? A verdade ela é independente. Embora outras pessoas possam acreditar em outras coisas, a verdade não vai deixar de ser verdade. Então, por que eu estou compartilhando isso? Joseph Smith, ele teve a visão, né? A primeira visão ali de ter visto Deus o Pai e Jesus Cristo. E sempre quando ele compartilhava o seu testemunho, muitas pessoas, né? Poucas pessoas, aliás, começaram a acreditar ali no testemunho que ele havia compartilhado. Muitas pessoas começaram a ridicularizar ele, né? A dizer que ele estava enganando as pessoas, que aquilo era do diabo. Então, foi um desconforto muito grande quando ele começou a compartilhar a visão que ele teve, o testemunho dele, e as pessoas não acreditarem. Ele até mesmo se sentiu como Paulo, né? Paulo lá no Novo Testamento, quando ele estava a caminho de Damasco, ele viu uma luz e nessa luz ele viu Jesus Cristo. E depois que ele se converte ao evangelho ali, ele presta esse testemunho que Jesus Cristo apareceu para ele, para todas as pessoas. E muitas pessoas falam que ele estava enganando, né, que ele estava mentindo. E aí Joseph Smith, ele sente empatia por Paulo, pela experiência que ele estava vivendo, ele se sentiu como Paulo também. E aí ele menciona a experiência de Paulo e depois ele faz essa comparação e compartilha a própria experiência dele. Então vamos lá para a designação aqui. Joseph Smith História, versículo 24 e o 25. Então ele diz assim, ó: Contudo, era um fato que eu tive uma visão. Tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou a sua defesa perante o rei Agripa, e relatou a visão que tivera. E quando viu uma luz, e ouviu uma voz, mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco, e foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso, porém, não destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão e sabia que a tivera. E toda perseguição debaixo do céu não podia fazer com que fosse de outra forma. E ainda que perseguissem até a morte, ele sabia, e sabia até o último alento, que ele tinha visto uma luz e ouvido uma voz, e falava-lhe. E o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar a crer de outra maneira. Assim era comigo. Tinha realmente visto uma luz, e no meio da luz 2 personagens, e eles realmente falaram comigo. Embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era a verdade. Enquanto me perseguiam, injuriando-me, afirmando falsamente toda espécie de maldade contra mim, por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração: por que persegue-me por contar a verdade? Tive uma visão. Quem sou eu para opor-me a Deus? Ou por que pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão, e sabia que Deus o sabia, e não poderia negá-lo, nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que se eu fizesse, ofenderia a Deus e estaria sobre condenação. Então é muito bonito esse relato aqui de Joseph Smith, né? E a verdade, ela é independente. E eu quero prestar o meu testemunho sobre essa igreja, sobre Joseph Smith. Eu sei que Joseph Smith, ele foi um profeta de Deus, que ele viu Deus o Pai e Jesus Cristo. Eu sei disso não porque me contaram, mas porque eu tive a oportunidade de orar a Deus e saber que ele realmente foi um profeta de Deus. Então, eu presto meu testemunho que Joseph Smith, ele foi um profeta de Deus e que ele restaurou a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E hoje em dia eu me encontro firme na igreja de Jesus Cristo. Eu estou firme nesse caminho aqui, não me arrependo, né? Pelo contrário, eu sou muito grato por pertencer ao Evangelho de Jesus Cristo, por pertencer a essa igreja. Mas se um dia eu me afastar da igreja, é como eu disse, na história, a verdade, ela é independente. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Se eu sair fora da igreja,
ela vai continuar sendo a igreja de Jesus Cristo. Se eu continuar dentro da igreja, ainda assim ela continua sendo a igreja de Jesus Cristo. A verdade, ela é absoluta, né? Ela não é relativa, não muda de acordo com os fatos. Então, a verdade, ela é independente por si só. Então, preste esse testemunho, né, com o desafio que nós possamos ficar sempre firme dentro da igreja, sempre firme dentro desse evangelho verdadeiro. A igreja que Jesus Cristo estabeleceu aqui na terra. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.